Oi, pessoal que tá em casa, e oi, Alê, e eu vou deixar pra Alê introduzir o tópico hoje. Oi, gente. Oi, Ju. Que bom que vocês estão aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente considero extremamente importante. É um assunto que é muito democrático, acomete todo mundo, né? Acomete. Todo mundo passou por uma situação ou conhece alguém que passou por uma situação difícil. Ainda mais nesse mês agora de setembro, a gente tem que lembrar que é o mês de conscientização da depressão e do suicídio. E a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão, sobre suicídio, sobre esses assuntos desse tipo e como é que a gente lida com eles e como é que a gente os entende dentro de um contexto de espiritualidade e quais são algumas coisas que a gente pode conversar sobre esse assunto de uma maneira um pouquinho mais light, mais tranquila. Por mais que seja um assunto difícil, pesado. A gente entende que isso pode ser pode ter alguns gatilhos hoje na nossa conversa para algumas pessoas. Então, antes de começar, eu queria pedir descrição de quem está assistindo, né? Entender que o nosso objetivo aqui é conversar sobre isso dentro de um ponto de vista mais da espiritualidade. A gente não vai estar aqui dando conselhos médicos, clínicos, psicológicos, psiquiátricos, medicamentos. Não é o nosso objetivo falar de tratamento nem nada disso. Mas a gente quer muito conversar sobre esse assunto tão importante, principalmente para quem está passando por isso, quem precisa de uma ajudinha aí, pelo menos de um consolo ou de uma conversa. Que eu acho que sempre conversar sobre as coisas ajuda, né, Ju? Ah, com certeza, a intenção aqui é das melhores. Eu já compartilhei com vocês algumas vezes que eu busquei espiritualidade, inclusive por causa de depressão. Eu tive um problema de depressão na minha vida que começou por volta de 10, 11 anos de idade e se estendeu até uns 25, 26, até que eu decidi tentar entender o que que estava acontecendo comigo. Então a intenção hoje é trazer, assim, algumas das causas, o que que pode estar acontecendo com você, caso seja você ou alguém próximo de você, né, porque, como a Alê falou, tá acometendo muitas pessoas, a gente tem contato com muitas pessoas que ou passaram ou conhecem alguém que estão passando, e a própria depressão em si, ela é conhecida como o mal do século, né, do tanto de gente que está tendo essa dificuldade. Então, de coração, a nossa intenção aqui hoje é trazer mais luz nesse assunto, é abordar esse assunto com muito amor, com muito carinho, sobre as possíveis causas, também dando ideias do que fazer, de como abordar, tanto para quem está passando, quanto para quem está perto, diretamente envolvido com esse desafio. Assim como a Ju, eu também gostaria de dividir aqui um pouquinho com vocês a minha parte. Eu acho que tanto eu e a Ju, a gente está tendo essa conversa, e essa conversa é importante para a gente, porque é importante para a gente a nível pessoal, não só a nível populacional. Assim como a Ju dividiu um pouquinho com vocês, eu posso dividir um pouquinho da minha história com vocês. Também fui uma pessoa que lidou com isso praticamente a vida inteira, sinceramente, ainda recente, tive as minhas questões. Eu até conversei com a Ju, a gente conversa um pouquinho antes de gravar. Eu tava conversando com a Ju, pra mim sempre foi uma montanha russa, né? Pra mim sempre foi altos e baixos na minha vida desde a minha adolescência. Tive momentos de maior euforia, de maior tranquilidade, estabilidade, mas também tive os meus momentos de lidar com essas questões, né, de uma maneira um pouquinho mais difícil, principalmente na minha adolescência, e eu acredito até hoje que um dos motivos pelo qual eu fui atrás da medicina da adolescência, né, dentro da minha área profissional, dentro da minha vida profissional, foi para lidar justamente com as questões que eu tive que lidar na minha adolescência. A gente tem muitos casos dentro da adolescência desse tipo de coisa, e eu não fui diferente, né? Sofri também dentro da minha adolescência, e vou dividir um pouquinho aqui com vocês conforme a gente for contando. Obviamente que o objetivo aqui não é falar de mim, é falar da questão, mas eu acho que isso ajuda bastante a gente ir se identificando. Pelo que a gente entende dentro das causas clínicas, obviamente a gente tem várias causas para depressão dentro do ambiente orgânico, que eu digo assim, dentro da parte física, né? Então, uma depressão de serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade dentro do teu cérebro, alguns problemas na recaptação dessa serotonina, então a gente acaba jogando muito isso fora, acaba ficando mais depressivo. Na adolescência, parte da depressão vem de uma questão que quando a gente tem as nossas conexões nos nossos neurônios, tudo que a gente aprendeu na primeira infância, que a gente não vai usar durante a vida adulta, essas pontes de conexão se quebram. E quando isso se quebra, a gente libera um neurotransmissor que se chama GABA, e esse neurotransmissor é um neurotransmissor depressor. Então, eu já falei disso aqui um pouquinho para vocês, que causa um pouco daquele tédio da adolescência, mas também está ligado um pouquinho com essa depressão no nosso cérebro. Então, da parte clínica, a gente tem várias causas, e aí eu recomendo vocês buscarem conteúdo de alguns psiquiatras super famosos. O que não falta é disso
por aí, não sou psiquiatra, não vou entrar nessa. O que a gente vai falar aqui, Ju, eu e você, são das causas mais voltadas para o lado da espiritualidade, né? Quais são, principalmente as pessoas que conversam sobre espiritualidade, as pessoas que falam bastante disso, o que elas entendem dentro desse lado da espiritualidade como as principais causas para a gente chegar nesse momento, assim, de tanto sofrimento? A gente acha que uma das causas principais em relação à depressão é a questão da conexão, né? Conexão com você mesmo e conexão com o mundo. E uma das pessoas que mais fala disso publicamente, é uma pessoa muito famosa, é o Jim Carrey. E se vocês pesquisarem Jim Carrey depressão, vocês vão achar vários discursos dele falando assim que depressão é uma doença que aponta o fato de que você está cansado daquele personagem. Você está sendo um personagem na sociedade e é a tua alma gritando ali, sabe? Tipo, cansei, eu não quero mais ser assim. Então, isso entra muito também na questão espiritual. Eu tô sempre aqui falando para vocês de alinhamento espiritual, né? Que seria o ego, o personagem humano que você está sendo, com a sua alma. E muitas vezes as pessoas estão desalinhadas por causa do condicionamento social que elas receberam. Então, elas foram ensinadas, por exemplo, você tem que seguir esse caminho aqui, seguir tal carreira, se casar, ter filho, comprar casa, ter tal estabilidade, e elas fazem aquilo porque foram aquilo, é o que elas aprenderam, faz parte da programação mental inicial, que a gente já falou aqui em outros episódios, inclusive. Então, elas aprenderam aquilo, elas vão fazendo escolhas ali no piloto automático a partir dos 20 anos de idade, elas não se questionam muito, elas vão fazendo o que é esperado delas, e o que elas aprenderam que é o certo fazer. Aí começa, em algum momento, a ficar triste, porque a falta de conexão é muito grande dela com ela mesma. Então, vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que naturalmente era para ser uma pessoa mais artística, mais livre, leve e solta, que deveria estar viajando o mundo, que gosta de explorar, a natureza daquela alma é assim. Mas por causa dessa programação, desse condicionamento que ela recebeu, casou, virou um pai de família, uma mãe de família, tá preso num único lugar, fazendo um único trabalho, tá entediado com aquilo. Entende quando eu falo que existe uma distância muito grande entre quem você é na essência e o personagem que você está sendo? E eu diria que esse é um dos motivos maiores e o mais comum para as pessoas terem depressão espiritualmente falando. Eu até recomendo que vocês assistam os vídeos do Jim Carrey, porque ele fala muito disso. Eu gosto muito da maneira que ele aborda, Ju. Eu acho que por ele vir do humor, ele tem uma maneira muito, muito direta e muito objetiva de falar de coisas tão difíceis. Isso que ele falou, de você ser cansado de ser um personagem, olha que interessante, né? Isso tá vindo de uma pessoa cujo trabalho é ser personagens, né? E a gente escuta, às vezes, alguns atores falar isso, que dependendo, às vezes eles precisam de um break, assim, uma pausa na carreira, porque chega um momento que você se perde dentro da sua personalidade. Quem sou eu, né? Eu estudei lá 1 ano, fiz uma imersão para ser, por exemplo, um pintor. E aí você faz aquela imersão, você estuda, você vai pro filme, você trabalha com aquilo todos os dias na sua mente eu sou aquele pintor. E aí, de repente, quando você chega na sua casa e acaba aquele projeto, chega um pouco numa desconexão. Quem sou eu mesmo? O que eu gostava de fazer? Quem é a personalidade que estava aqui dentro? Outra coisa, eu acho engraçado quando a Juliana fala as coisas que estão na minha cabeça, ela lê minha mente, tá, gente? Porque enquanto ela tava falando, eu tava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo. Recentemente eu tava em Pindamonhangaba e eu vi um rapaz com uns quadros, assim, na rua, e falando, ó, meu sonho é a pintura, né, então, né, ajuda a suportar né, apoiar a minha arte, e fiquei pensando nisso, falei, poxa, se a gente tivesse no mundo ideal, se a gente fosse uma sociedade um pouco mais funcional, todas as pessoas passariam por um momento, né, de descobrir o seu talento, né, a gente como em sociedade, a gente ia procurar, poxa, qual é a melhor coisa que a Alessandra pode ser? Qual é o melhor que ela pode dar pra gente como sociedade? Qual é o talento natural dela? E aí a gente trabalhar dentro desse talento natural, dentro do alinhamento da alma dela. E todo mundo ia ser feliz. Se a gente não precisasse cair naquela forma e todo mundo tem que fazer, e tem que pagar o cartão de crédito, e tem que trabalhar, e tem que levantar. Então, nem todo mundo, sinceramente, o seu maior talento, nem todo mundo vai brilhar dentro de uma corporação, dentro de um escritório, dentro de um cubículo. Né? Tem gente que nasceu para brilhar do jeito que a gente falou, sendo um artista, viajando, e isso acaba causando uma desconexão mesmo entre quem você é lá dentro e o que você é forçado a apresentar aqui fora.
né? Então a gente vê, às vezes eu vejo, por exemplo, é aquele advogado que ainda tem um rabinho de cavalo, né? É aquele engenheiro que ainda é do rock and roll e tem a moto e sai com a bandana, porque é aquele personagem que você tem que fazer na sociedade, que você tem que viver, que não condiz com quem você é lá dentro. E não, eu sinceramente acho que não tem nada mais doloroso do que isso, sabe? Infelizmente o mundo, ele está constantemente exigindo que a gente seja alguém que não não é quem nós somos de verdade. Mas até vejo uma mudança positiva nesse sentido com a questão do autismo, do TDAH, LGBTQ+, todos esses grupos de pessoas que são diferentes e que estão impondo respeito. Eu sou assim, é a minha escolha, eu vivo com a minha escolha e você tem que me respeitar por isso. Eu tô achando que isso está sendo uma lição bem legal globalmente falando, e quanto mais a gente conseguir trazer isso de aceitar e respeitar as pessoas como elas são, como elas querem viver a vida delas, como elas querem se expressar, melhor vai ser. Para mim, eu já falei várias vezes aqui, amor incondicional é aceitação e respeito. Para mim é sinônimo, é você literalmente aceitar a pessoa do jeito que ela é e respeitar a escolha que ela tá fazendo, o jeito que ela tá querendo fazer as coisas. Isso é amor incondicional, na minha opinião, né? Claro que outras pessoas talvez vão ter uma interpretação diferente. Agora, voltando para as outras causas espirituais que pode ter, tem um autor muito interessante que eu recomendo que vocês estudem, que é chamado Michael Newton, ele, que nem a Dolores Cannon, ele era um hipnoterapeuta que fundou a técnica dele, que é chamado Vida Entre Vidas. Então, as sessões deles também eram mega longas, tipo 5, 6 horas, ele levava a pessoa na vida anterior antes dessa, fazia passar pelo mundo espiritual e chegar na vida aqui. Então, os 2 livros dele, que são super famosos, é Jornada das Almas, Destino das Almas, onde ele literalmente classificou tudo o que acontecia no mundo espiritual. E o que ele falava sobre os depressivos, principalmente quem tinha ideação suicida, ele identificou 3 causas para isso, que a primeira delas seria ciclos kármicos, que a pessoa, ou seja, ela tá tentando aprender uma lição ali e várias vidas ela tá tentando passar por aquela lição e não está conseguindo. Então, já falhou algumas vezes, né, tanto que tá repetindo, e vem essa ideação, porque, tipo, não tô dando conta, não tô conseguindo aprender, deixa eu sair daqui, deixa eu voltar para casa. Esse é um dos motivos que ele fala nos livros dele. O outro motivo seria a diferença entre a personalidade do corpo e a personalidade da alma. Já cheguei a comentar aqui sobre isso, que uma alma, por exemplo, que é muito pacífica, pode escolher um corpo que, geneticamente falando, é mais violento. O corpo, por causa da genética, dos códigos que tem, ele é como se fosse um hospedeiro para a alma. E algumas vezes a alma, ela quer se exercitar, né? Até o caso das questões de gênero, né? Às vezes é uma energia muito masculina, escolhe um corpo muito feminino, aí fica naquela questão de se exercitar, mas é difícil você encontrar o ponto de equilíbrio. Pode acontecer por diversos fatores, não só gênero, mas também a questão da violência, de ser pacífico e outros traços aí de personalidade. Então, a segunda causa que ele aponta seria essa, a questão da diferença entre o corpo físico mesmo, a personalidade do corpo e a personalidade da alma. E uma terceira causa que ele aponta, e que a gente até já chegou a comentar aqui no episódio da Semente das Estrelas, são as almas híbridas. Então, o que seria uma alma híbrida? É uma alma que veio de outro lugar, outro planeta, outra galáxia, outro universo, outra dimensão, outro lugar no cosmos, e ela começa a reencarnar na Terra, seja a primeira vez ou uma das primeiras vezes, ou seja, ela não entende muito bem o que é ser um ser humano. Então, a dificuldade dessa alma é muito de se conectar com esse mundo, de se sentir em casa, de fazer sentido, porque venhamos e convenhamos, né? A Terra é um planeta, aliás, não é a Terra, a Gaia é linda, mas a humanidade escolhe fazer as coisas da forma mais difícil e complicada possível, e tem muita coisa que é insanidade aqui na Terra e que realmente passa por pensamento racional, né? Então, para essas almas que vieram de outros lugares, esse mundo é um mundo alien. Então, elas podem ter uma certa ideação no sentido de sentir essa dificuldade de se conectar com esse mundo e também uma saudade de voltar para casa, uma casa que muitas vezes as Sementes das Estrelas descrevem como eu não sei onde é, eu sinto saudade de casa, de um lugar que eu não lembro onde é, mas fica aquele buraco aqui no coração. Então, esses são outros motivos também no material do Michael Newton que eu encontrei na espiritualidade, e tem mais alguns, não tem, Ale? Puxa, tem. A gente estava conversando de alguns também, e
no final das contas, acho que as coisas estão todas relacionadas, né? Uma das coisas que eu sei que a gente conversou e que eu acho que é uma das causas que eu acho que quando eu tive os meus problemas foram parte do meu problema. Pelo menos pessoalmente, eu identifico um pouco desse problema. É uma grande resistência de crescer, de mudar, de ser uma pessoa diferente, né? Se tem uma coisa que... Se tem um problema que eu tenho, é uma certa resistência, né? Eu já fui chamada de teimosa por seres encarnados, não encarnados, vocês podem imaginar. Eu já fui chamada de teimosa, e a minha teimosia não é com os outros, a minha teimosia é comigo mesma, né? Eu tenho uma resistência muito grande em crescer e ir pra frente. Tô trabalhando a minha resistência, tô trabalhando as causas dessa resistência, mas eu entendo que quando eu tive os meus problemas desde a adolescência até agora, vinha muito essa questão de não querer olhar para os meus traumas do passado, porque como é que a gente cresce se a gente não olha para os problemas, né? Por exemplo, como é que eu vou aprender a tabuada se eu não olho para os meus erros? Eu preciso olhar onde é que eu errei para eu saber onde é que eu tenho que aprender. Não adianta eu querer estudar tudo o tempo todo, né? Principalmente eu que sou um estudante profissional já vi isso. Foca no que você tem dificuldade. Foca no que você está errando. E na vida é a mesma coisa. E eu tenho muita dificuldade. Como eu sou uma pessoa com uma personalidade um pouco mais people pleaser, né, perfeccionista, olhar para as minhas falhas, olhar para os meus problemas, olhar para os meus medos, olhar para os meus defeitos, sempre foi muito difícil. Porque eu olho com um olhar muito autocrítico. Eu tenho muito essa questão do autoflagelo, né? E tudo que eu escuto em espiritualidade é o contrário. A mensagem sempre é se ame mais, né? Você é um ser lindo, você é um ser que tá aqui pro bem, né? Você é um ser perfeito, você é uma centelha divina, não precisa disso tudo. Mas é difícil, eu não vou mentir pra você que foi difícil quando eu tinha os meus 14, 15 anos e não é difícil agora no auge dos meus 30 e tantos. Então, parte do meu problema é essa questão, é essa resistência, principalmente quando a gente olha para traumas do passado. E os meus traumas são muito pequenos comparado com algumas pessoas que tem por aí, né? Eu sei que tem pessoas com traumas sérios, né? Que tem pessoas com realmente que passaram por situações dificílimas, gravíssimas. Mas são algumas coisas que a Ju estava me contando, e eu vou deixar ela explicar melhor e dar os exemplos dela. Mas as pessoas que acabam trabalhando com aquilo que causou o trauma. Foi isso que você me contou, Ju? Foi, eu estava explicando isso para ler, porque uma das questões da depressão que acontece é uma mentalidade muito vitimista, e eu vou falar por mim, tá? Não que é sempre vitimismo que causa depressão, não é isso, mas eu, de pequena, eu fui ensinada uma maneira de pensar que eu lembro uma tia minha falando para mim ali quando eu era adolescente, falando assim: eu tenho dó do que a vida fez pra você. Aquilo me deu um prazer muito grande, tipo, olha como que a vida judiou de mim. Era a minha mentalidade na época, eu tive que vencer, assim como a Lê, eu tive minha resistência, né, de querer crescer e era confortável pra mim até ser uma vítima da vida, sabe, assim, é fácil, né, pra mim, não posso falar pelas outras pessoas, tá, tô compartilhando uma experiência pessoal, mas era confortável no sentido que não exigia responsabilidade da minha parte, era mais fácil ver, né, então as coisas começaram a mudar quando eu comecei a mudar essa mentalidade de: "Espera aí, por que eu tô passando por isso? O que eu posso fazer?", e decidi fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, o que eu observo são muitas pessoas, eu posso me colocar como exemplo aqui também, porque tudo que eu ensino para vocês no podcast, na mídia, veio desse episódio de depressão. Não que aconteceu nada grave, né, que nem os outros exemplos que eu vou dar daqui a pouco, mas o fato de eu ter lidado com isso e ter buscado me entender, buscado reconexão com a minha alma, o autoconhecimento, entender o meu campo mental, o que estava acontecendo, tudo isso é o que eu ensino hoje para vocês. Então, foi uma transformação muito grande de pegar um desafio muito grande na minha vida e hoje eu olhar para trás e entender que ter tido depressão fez parte da minha jornada para eu aprender tudo que eu aprendi para poder estar ensinando para vocês. Então, eu me coloco até como exemplo número 1. Mas tem outros 2 exemplos que eu posso comentar, que um deles é a Laila Martin. Vocês podem ver o YouTube dela, ela foi vítima de abuso sexual. Não é o meu caso, eu nunca sofri nada, gente. Eu mal e mal apoiava na minha infância, apesar de ser uma criança dos anos 80, tá? Raramente, dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes que eu levei uma chinelada ali, de chinelo bem mole. Mas tem pessoas que passam por coisas gravíssimas mesmo. E é complicado você superar aquilo, porque uma causa muito séria, além da vitimização, a outra é esse excesso passado, que é você não lidar com a tua história de vida, você não conseguir ressignificar, e você carrega aquele peso daquela história, daquela dificuldade que aconteceu com você. E tem muitas pessoas que passam por coisas horrorosas,
né? Tem coisas horrorosas que acontecem na Terra. Abuso sexual é um deles, vítima de violência, nem. Enfim, a ideia não é trazer ideias de ódio, mas assim, a ideia é entender que, por exemplo, uma pessoa como a Laila Martin, ela pegou essa problemática dela, que foi um abuso, e ela foi para a Ásia, morou anos, acho que foi quase 10 anos que ela morou na Ásia, buscando se curar desse abuso que ela sofreu. E ela acabou descobrindo o tantrismo. Eu sei que ela virou uma professora de tantra. O canal dela tem 500 mil de seguidores e ela ensina assim os poderes do tantra, não só o tantra no quesito sexual, mas de você se curar, trabalhar com as suas energias, ser confortável em ser você mesmo, esse tipo de coisa. É bem legal o canal dela e trabalha com isso. E um outro exemplo também que eu posso dar é a Louise Hay. Quem nunca viu os livros da Hay House, né? A Louise Hay, ela também sofreu um abuso quando ela era jovem e aos 50 anos de idade ela desenvolveu câncer cervical. Então, quando ela teve esse câncer cervical, fez com que ela percebesse que estava relacionado com a questão do sentimento negativo que ela carregou uma vida inteira por causa daquele abuso. E ela começou a se curar holisticamente falando. Acho que o primeiro livro dela, que é assim um dos mais famosos na espiritualidade, Você Pode Curar a Sua Vida, é quando ela conseguiu se curar do câncer e passa ali para as pessoas o que ela aprendeu com essa cura, com essa autocura que ela obteve. E não só isso, a Louise Hay teve câncer aos 50, ela viveu até os 90. A editora dela é simplesmente uma das melhores em espiritualidade. Falou que o livro é da Hay House, é porque o livro é bom, porque eles não publicam qualquer coisa, sabe? Então dá para ver também que é uma outra pessoa que teve um desafio, uma dificuldade, um trauma muito grande, mas que estava também atrelado muito com a missão, com o propósito dela, do que ela veio fazer aqui, ou de como ela conseguiu transformar aquilo em algo muito bonito, que até entra muito nas mensagens dos espiritualistas, né? O amor, ele cura. Ele pode curar muitas feridas. É bonito isso demais, Ju, mas uma outra causa que aconteceu comigo também, então eu vou colocar aqui, é que às vezes o amor demais, né? No meu caso, eu sou extremamente empática. E durante, principalmente o início da minha questão com a depressão, também veio associado com uma questão de problemas. Eu tinha uma melhor amiga e a família dela tinha alguns problemas de família. E eu, como eu estava muito envolvida com aquela família, né, a gente vivia junto, estava sempre ali inserida naquele contexto, eu acabei meio que basicamente tomando aquelas dores, né? Ela sofria, eu sofria também, a família sofria, eu sofria também. E aí eu comecei a sofrer de um ponto que eu deixei passar, eu errei a mão na empatia, né? Que para mim foi uma outra questão, né? Até onde também a gente está absorvendo os problemas alheios e trazendo para nossa vida de uma maneira não funcional. E aí não entra só nessa questão, essas questões dos problemas das pessoas ao seu redor, mas principalmente as pessoas que andam vivendo muito conectadas com jornal, com revista, com os problemas do mundo. Não estou falando para você ignorar tudo, mas a gente precisa ter uma certa barreira, uma certa bolha de proteção na nossa psique, né, na nossa cabeça. Porque até onde eu me ficar doente por causa dos problemas do mundo está ajudando os problemas do mundo? Não está ajudando ninguém. Né? Você estar doente pelos problemas do mundo não está ajudando o mundo e está fazendo você um outro problema do mundo. Você só está se acrescentando no problema. Né? Eu não digo para ser imparcial, eu não digo para ser frio, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu tive esse problema e eu tive que trabalhar durante a minha vida inteira para entender um pouco desses limites da minha empatia. Até onde eu consigo ir com a minha empatia. Porque eu era o tipo de pessoa que realmente eu matava e morria por qualquer um, né? Por uma pessoa na rua, né? Eu era muito essa questão, eu sofria muito com essas questões de ativismo, sofria muito com essas questões de ativismo. Eu era muito conectada com causas sociais, eu ainda sou uma pessoa que gosta muito disso, ainda falo muito disso, mas hoje eu entendo os meus limites, eu sei até onde eu consigo ir, eu sei até onde eu posso ajudar. E a partir daquela linha eu não passo mais, porque eu sei que existe uma linha ali de proteção para a minha própria psique, do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer.
né? Então, não posso mais me deixar ficar doente pelos problemas dos outros. Isso acontece muito, né, Ju? Ah, com certeza, gente. Foi até parte do meu problema com depressão, além do vitimismo que eu comentei, dificuldade de estar nesse mundo, que eu achei esse mundo meio maluco, mas essa questão de você se doer com as injustiças do mundo, com as coisas horrorosas que acontecem no mundo, não ajuda. Já falei aqui várias vezes, assim, não é falta de empatia e compaixão, não é isso, é você entender o limite. Aconteceu algo ruim? Que nem aconteceu as enchentes recentemente do Rio Grande do Sul, tá até ao alcance fazer alguma coisa, você pode mandar água, tem, você pode mandar roupa, você pode mandar dinheiro, tem alguma coisa que você pode fazer, vai lá e faz, ajuda, tenha compaixão, porque aquelas pessoas estão sofrendo. Agora você ficar assistindo noticiário, vendo as pessoas mortas, vendo os bichos, vai ajudar você? Não vai. Nem você, nem as pessoas, porque isso eu até aprendi assistindo experiências de quase morte. Vários relatos de experiência de quase morte que eu vi, eles foram fazer a revisão de vidas e eles viram momentos que eles conheceram uma pessoa extremamente babaca, grossa, arrogante, e eles pensaram algo tipo, ai, que babaca, grosso, arrogante, e eles viram que o que eles pensaram só impregnou a pessoa com mais do que ela já era. Ou seja, não ajudou a pessoa. Então, o que ajudaria a pessoa, né, no caso, né, o que esses relatos falavam? Seria você falar assim, nossa, deve estar tendo um dia ruim, espero que melhore para ele. É você pensar o contrário. Então, a mesma coisa, eu estou sempre falando aqui, você pensar nas guerras, você pensar nas mortes, nos abusos, no negócio, você só cria mais daquilo, porque é mais daquela energia, daquele ingrediente que você está colocando, daquela dor. Você quer resultado diferente, tem que pensar o contrário. Até já cheguei a comentar aqui do Lebanon Peace Project, que é o projeto de paz no Líbano, foi feito nos anos 80. Meditadores meditando pela paz, mudaram os números, caiu 74% as violências de guerra, porque haviam pessoas meditando pela paz. Eles até conseguiram colocar numa equação, que eu não vou lembrar os números agora, a proporção do número de pessoas que você precisaria para a população mundial para conseguir ter mais paz. Então não é pensando em guerra ou nas torturas do mundo que você vai ajudar o mundo e nem a você. Claro que assim, não é para ser egoísta ao máximo, viver a tua vida e foda-se o resto, entendeu? Não é por aí. É bom você entender o que está acontecendo, mas sempre se questionar, tá, o que está ao meu alcance fazer? Né? Até a questão do planeta, né? Recentemente a gente teve os fogos, as queimadas, que aconteceu recentemente. O que está a teu alcance fazer? Você não tem como ir lá apagar o fogo, mas você tem como observar os seus hábitos de consumo. Escolher marcas que defendem o meio ambiente, escolher produtos que são veganos, que protegem outros seres. Isso está a teu alcance fazer. Escolher comprar da vendinha local, do mercadinho local, do produtor local, ao invés de comprar de um grande produtor de marca, de uma marca que já é estabelecida, entende? Então é nesse sentido porque, gente, a Terra as coisas que acontecem aqui são extremamente absurdas, são malucas, e não dá, se você quer ajudar você e o planeta, você tem que ficar bem, não tem como você dar o que você não tem. Então isso, excesso de empatia, excesso de sensibilidade energética em relação a essas coisas, por favor, aprende a lidar, evita noticiário, você vai ficar sabendo, hoje em dia não tem como ficar alienado. Qualquer coisa absurda que aconteça no mundo, você vai ver em algum lugar, seja no Instagram, no Facebook, tá todo mundo conectado. Então não tem como você não ficar sabendo. Apenas evite daí assistir mais e mais conteúdos daquilo, para que a tua energia não abaixe, para que você não fique mal com aquilo. Porque não adianta, é que nem ela falou, a tua saúde mental é o limite. Você vai comprometer a tua saúde mental, principalmente por uma causa que muitas vezes você não pode nem ajudar. Não tem como, né? Não dá, Ju, é difícil. Eu sempre falo que o pessoal se preocupa muito com política, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, mas a gente esquece que a gente vota todo dia com o nosso dinheiro e o que você quer ver mais, né? Então, toda vez que eu faço uma compra, eu tento o máximo possível fazer a minha compra de uma maneira consciente, né? Eu ando cada vez mais, o pessoal tá até me chamando de chata, mas eu tô cada vez mais chata com isso, de buscar esmaltes veganos, biodegradáveis. Eu não sou vegana, eu como carne, não é isso que eu estou dizendo, mas buscando marcas nacionais, buscando produtores locais, buscando. Por exemplo, eu adoro leite direto da vaca, então achei um produtor aqui na minha cidade que vende direto, vou lá, compro, congelo. Pão, tudo isso, eu tenho tentado o máximo possível
vou estar com o meu dinheiro nas pessoas que eu acho que merecem o meu apoio, o meu incentivo. E eu acho que isso volta pra gente de uma maneira positiva. O mundo começa a ser um lugar melhor. Em vez de eu acabar incentivando, apoiando com o meu dinheiro, patrocinando com o meu dinheiro marcas, empresas e coisas que estão destruindo o ambiente, que estão destruindo a minha saúde, que estão colocando produtos tóxicos, nocivos na minha comida. Parece que você está pagando para ficar ruim. No final das contas é mais ou menos isso. Então, eu tenho muito essa filosofia na minha vida. E outra coisa que eu acho que a gente precisa falar de espiritualidade, dessa questão das causas, é o medo do fracasso, né? A gente tá sempre falando de medo aqui nesse podcast, a gente tá sempre falando do medo como a vibração mais negativa que tem, a pior coisa que você pode se alinhar, né? Porque uma coisa é sentir medo, tem certas coisas que não dá pra gente simplesmente não sentir medo, né? Muito pelo contrário, o medo faz parte das emoções humanas, mas eu tento o máximo possível não me alinhar com medo quando eu sinto ele, né? E o medo do fracasso, né? O medo de lidar com aquele fracasso, não só medo do fracasso, mas medo quando o fracasso já aconteceu, né? Então, a gente vê principalmente dentro das causas de depressão, principalmente das causas de suicídio, a gente vê aquelas pessoas que tiveram algum problema grave na vida, que tiveram algum momento de fracasso, né? Principalmente eu, na adolescência, vejo muito essa questão das pressões do vestibular, e o medo do fracasso do vestibular, e o fracasso no vestibular. Eu vejo muito essas questões do medo no fracasso de relacionamentos, e o fracasso de relacionamentos, aquilo gerando uma dor, uma angústia, que leva a pessoa a um momento, um ponto de não ver mais saída, e ela acaba tomando uma decisão drástica e irreversível. O medo do fracasso e o medo de lidar com as consequências do fracasso, né? Porque uma coisa é você ter medo de fazer porque tem medo de fracassar, outra coisa é quando o fracasso acontece. E eu acho engraçado porque eu tenho muitos problemas com fracasso e de medo de lidar com o fracasso. É uma coisa que eu tenho, realmente. Por ter o meu lado um pouco mais perfeccionista, o fracasso é uma palavra muito difícil para mim. E, recentemente, a vida me ensinou um fracasso de uma maneira linda, maravilhosa, que foi quando eu fracassei no meu doutorado. Fracassei. E foi lindo, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para mim, foi esse fracasso. Hoje eu olho para trás e falo, que benção que eu não terminei aquele curso, que coisa maravilhosa, mas no momento foi muito difícil, eu tive que lidar com isso. E tem uma pessoa maravilhosa na minha vida que falou assim para mim, falou, Lê, olha todas as pessoas que são bem-sucedidas e veja o que eles falam. Todos eles tiveram que lidar com fracasso. A Apple não começou no primeiro protótipo. Ele teve que fracassar muitas vezes na garagem da casa dele. O Steve Jobs ralou muito, fracassou muito. Teve muitos protótipos que não foi para frente. Muitas falhas, né? Se você olha a história, por exemplo, de J.K. Rowling com o livro do Harry Potter, quanto tapa na cara que ela não tomou, quanta portada na cara de editoras de livros, de gente falando que ela nunca ia ser, quanto fracasso ela não teve que lidar para chegar no sucesso. Se você olha Beyoncé, né, para ela falaram que ela nunca ia cantar, que ela nunca ia ter sucesso, que ela tem uma voz horrorosa. Shakira, falaram para ela que ela tinha voz de taquara, que ela tinha voz de arara, que ela nunca ia conseguir cantar. Então, se você parar para olhar as histórias de sucesso, sempre tem um fracasso, né? A famosa jornada do herói do Ervin Laszlo, né? Você sempre tem que ter aquele momento de tudo deu errado, de tudo caiu. A sensação que eu tenho às vezes é que parece que o universo está quase te testando. É isso mesmo que você quer? Então vamos trabalhar. Vamos lá em cima, né? E se a gente desiste naquele momento eu não estou dizendo que é fácil, mas às vezes você perde uma oportunidade de ter uma vida incrível. Porque você desistiu. Porque você não conseguiu lidar com aquele fracasso. Então, essa eu sei que é difícil, é uma que é difícil para mim, não tô falando aqui que eu aprendi essa lição 100%, ainda tô trabalhando nessa, Ju. Eu tive que ressignificar fracasso, não só eu entendi isso daí que a Lê colocou, que todo mundo para ser bem-sucedido leva vários nãos, não só entender isso, mas também entender que às vezes algo não está funcionando para mim, fracasso é algo que não está dando certo para mim, não daquele jeito. Então, um exemplo que eu posso usar, quando eu comecei a fazer YouTube, eu fui assistir os grandes gurus e fui seguir as regrinhas de SEO, palavra-chave, tag, hashtag, e enfim, usei todas, não funcionou. Quando que começou a funcionar? Quando eu comecei a ter esse papo adorável aqui com a Alessandra, quando eu comecei a postar as coisas que realmente eu penso, quando eu comecei a ser mais eu mesma, entendeu? Então, assim, a formulazinha matemática dos outros para mim não deu certo. Eu redefini fracasso dessa maneira. Fracasso é o que não funciona para mim, não daquele jeito, não naquele caminho.
Então, se não tá dando certo, tem que ter outro caminho que vai estar mais alinhado ou vai estar mais de acordo com as minhas habilidades, vamos colocar assim. Mas isso é uma questão séria mesmo, porque se você parar para pensar em suicídio, quem comete mesmo, quem chega no ponto, geralmente você vai ter, se resume acho que a três motivos que levam uma pessoa a dar cabo na vida delas. A primeira realmente é essa de estar numa situação desesperadora e achar que aquela situação não tem resolução. E o único meio que ela vê de sair daquela situação é tirando a própria vida. Isso daí tem vários exemplos, né? Pessoas que quebraram aí financeiramente, pessoas que, sei lá, foram pegas em crimes ou coisas mais hediondas, assim, elas chegam nessa conclusão, deixa eu sair dessa vida, porque aqui tá tão feio o negócio que não tem mais jeito. Um outro motivo que leva as pessoas a chegar no ato final é a questão de dor emocional. Você acha que você está sofrendo emocionalmente, porque depressão é um buraco negro, só quem passou sabe, não é uma tristeza, gente, é um vazio. É um vazio, é um buraco negro dentro de você que parece que assim, é o caos e o nada, é uma coisa absurda, sabe? É como se não tivesse mais conexão com nada do que tinha antes. Então, essa tristeza emocional, você pode achar que de repente acabar com a sua vida, você vai acabar com a dor emocional, né? Você vai terminar com aquele sofrimento. E isso eu já vou avisando, se há alguma ideia de alguém que está assistindo espiritualmente falando, e escute isso de alguém que estudou muito o que acontece com as pessoas depois que elas vão pro lado de lá, não resolve. Se a pessoa comete isso achando que vai acabar com a dor emocional dela, é um engano terrível, porque na verdade ela vai fazer a passagem, ela vai continuar com aquela dor emocional, e muitas vezes a dor emocional dos familiares, das pessoas que vão sofrer por causa daquilo, daquela tragédia, vai reverberar e vai doer mais ainda em quem faz, principalmente por esse motivo, tá? Um outro motivo que pode levar a uma crença, que nem a gente vê no caso de homens-bomba, crenças religiosas, protesto, né? E um último seria, assim, a questão da falta de conexão com esse mundo e a questão de querer ir para casa. Agora, eu diria que o que acontece com uma pessoa que passa nessas condições é tão variável quanto. Entenda que, assim, realidade é muito. Cada um cria uma realidade diferente. Nós estamos num planeta com 8 bilhões de pessoas e existem 8 bilhões de realidades diferentes. Do mesmo número de pessoas que existe nesse planeta, existe de números de realidades nesse planeta. Então, a morte, que é uma passagem do físico para o não físico, é só uma mudança de realidade. Ela vai ser tão única para cada um que é muito difícil você falar de uma maneira abrangente. O que eu posso dizer de tudo que eu estudei de regressão de vidas passadas, ou experimentos de relatos de quase morte, EQMs, né, experiência de quase morte, o que eu posso te dizer é que geralmente tem dois cenários, mas é bem generalizado, tá? De uma pessoa que comete isso e passa para outro lado. O primeiro seria essa dor emocional que eu mencionei, que não resolve, que pode agravar. E o cenário que eu imagino, que eu acho que o filme que mais refletiu isso melhor é o filme Amor Além da Vida, com Robin Williams, que a mulher dele se suicida no filme e ela vai parar num lugar de baixíssima vibração, onde está todo mundo sofrendo e cada um vivendo o seu próprio inferno, revivendo a sua dor e o seu inferno. Então, por tudo que eu li do umbral, dos níveis mais baixos astrais, ou do Vale dos Suicidas, remete muito a isso, a pessoa continuar naquela dor, porque a dor emocional é a gente que tem que aprender a lidar. Então, como a pessoa não aprendeu a lidar e ela passa para o outro lado, que é mais sensível ainda, ela vai potencializar aquilo e vai ficar, na verdade, maior. Ela acha que ela vai estar resolvendo uma coisa que não vai. Então, esse é um dos cenários possíveis. E o outro cenário possível que eu li muito em livros de regressão de vidas passadas, principalmente Michael Newton, é a pessoa que se mata porque acha que não tinha solução ou por causa de uma ideologia, né? Que chega do outro lado e fala assim: eu fui um idiota. Tinha saída. Acabei de jogar fora. É como se você tivesse num jogo e você acabou de queimar uma vida à toa e vai ter que recomeçar tudo do zero. Então, é uma percepção imediata. E tem até um exemplo que ele colocou, isso é no material do Michael Newton, de um índiozinho que estava sofrendo uma colonização europeia e vinham os padres acabar com a cultura local e esse menino achou que o problema era o padre. Então, ele achou que se ele matasse o padre, ele salvava a tribo. Aí, para ele conseguir matar o padre, ele pegou uma raiz venenosa, mastigava a raiz e dava pro padre. Come, padre, é bom.
sabe? E ele acabou, obviamente, falecendo junto, achando que ele estava salvando a tribo dele. E assim que ele passou para o outro lado, ele falou assim: foi mega idiota, acabei de jogar uma vida fora, porque vai vir outro padre, tô vendo que não resolveu nada, sabe? Ou seja, a pessoa, não só nesse caso, que é uma ideologia, mas a pessoa também que acha muitas vezes, não tem solução, né? Que vem naquele ímpeto emocional, tipo, ferrou, eu preciso sair daqui. É o mesmo tipo de reação que essa pessoa pode ter a hora que ela passa pro lado de lá e fala assim: ai, na verdade era uma lição, um aprendizado, tinha solução, acabei de meio que vou ter que começar do zero o jogo. Então, são as duas mais comuns que eu encontrei, mas como eu disse antes, cada caso é um caso, gente, cada consciência é uma consciência, e existem muitos lugares que a gente pode passar e ir para o outro lado. E caso você conheça alguém que cometeu, faça orações, mande pensamentos para essa pessoa pedir por ajuda, por essa pessoa chamar pelos guias, porque muitas vezes o que faz a pessoa sair de um nível baixo de consciência desse, de um nível de dor, é ela perceber, ela falar: eu não quero mais isso, misericórdia, pelo amor de Deus, eu quero algo diferente, eu não quero mais essa dor, eu preciso de algo bom, eu preciso sair daqui. Quando a alma consegue fazer isso, os seres de luz vão e ajudam a alma. Isso daí está em várias literaturas, inclusive no Espiritismo. Então, o melhor que você pode fazer, se você, caso passou por isso, testemunhou, é mandar esse tipo de pensamento e de orações para que a pessoa peça ajuda e deseje sair da onde ela está. Que lindo isso, Ju. E engraçado que o que você falou para mim, não, eu fico na cabeça que não é válido somente para a pessoa que né, cometeu esse ato extremo e está no outro lado. Mas a pessoa que está aqui ainda, em carne e osso, encarnada, né? Esse momento de, pelo amor de Deus, misericórdia, eu não aguento mais, é um catalisador da mudança. Né? Eu acho que a gente já pode virar um pouquinho a conversa e começar a conversar sobre o outro lado. Como é que a gente sai desse perrengue? E um desses momentos é isso mesmo. Eu falo muito que não dá para você querer forçar ajuda numa pessoa que não tá sentindo aquilo nela mesma. Né? Você precisa desse momento que a Ju falou. Né? Infelizmente, algumas pessoas só vão achar esse momento do outro lado. Espero que se tem alguém aí que está nesse momento, que está pensando sobre isso, pensa nessas palavras. Né? Vai ter um momento que você vai chegar nesse fim do túnel, aí vai pensar, pelo amor de Deus, me ajuda. E o outro lado vai te ouvir. Né? Eu sei porque aconteceu comigo. Eu tive as minhas próprias experiências, talvez um dia eu discuta aqui, mas eu sei que quando a gente conversa, e agora eu vou falar um pouquinho mais, eu sei que, desculpa, gente, mas eu vou falar um pouquinho da ufologia, porque até dentro da ufologia, a gente vê as pessoas que tiveram contato direto, muitos casos, vêm no momento de desespero. Vem no momento de dor extrema, vem no momento de desespero. Eu posso citar aqui o caso do Chris Bledsoe, que é um caso que eu acho que é lindo, que mistura ufologia com a espiritualidade, né? Ele é um caso lindo, eu super recomendo o livro dele, UFO a God, já falei dele aqui antes. Mas o momento que ele teve o primeiro contato dele foi um momento de simplesmente fim do poço para ele. Ele estava com uma doença crônica, né? Completamente falido. Os filhos dele passaram de ser ricos para estar na fila da merenda de graça na escola. Né? Então, ele estava no momento de fim do poço quando ele começou, né, a lidar com essa parte da espiritualidade e das coisas que aconteceram. Então, às vezes, a gente precisa chegar no fim do poço para ter esse momento que a Ju falou e olhar para os teus guias e olhar para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Maomé, para quem for que você se alinha nesse lado da espiritualidade e falar, por favor, me ajuda. Porque esse pedido de ajuda da alma é o seu pedido honesto de ajuda. E é nesse momento que você consegue, às vezes, sair daquela lama e conseguir buscar algumas questões e conseguir buscar ajuda de algumas pessoas e conseguir pedir ajuda, que às vezes é muito difícil, né? Eu sei que dentro do que eu passei com a minha depressão, a minha apatia era muito grande, uma falta de energia muito grande, e até escovar o dente era um trabalho, assim, hercúleo, né? Era uma coisa, eu tinha que tirar uma força que eu não sabia nem da onde para levantar, para colocar o sapato, para colocar a roupa, para escovar o dente, para lavar o rosto. Então, tudo requer uma energia muito grande. Né? Então, às vezes, você chegar nesse momento de misericórdia, por favor, eu não aguento mais, às vezes pode ser aquilo que você precisava realmente para pedir ajuda, para ir atrás de um terapeuta, para ir atrás de um amigo, para ir atrás da sua família, para ir atrás de um psiquiatra, do teu médico, do teu psicólogo, do teu padre, do teu pastor, seja quem for, de alguém buscar essa ajuda, verbalizar essa ajuda.
Você não acha, Ju? Concordo com certeza, gente. Eu mesma fui uma pessoa que, enquanto eu não tomei a decisão de me ajudar, ninguém conseguiu me ajudar, tá? Assim, eu tomei essa decisão com 26, 27 anos, eu já tava anos com problema, fui para psicólogo, fui para psiquiatra, nada me ajudou. Mas eu não entendia que eu precisava querer me ajudar. Na época, porque eu era muito jovem. Mas foi a partir do momento que eu tomei essa decisão de eu quero sair disso, não dá mais para viver assim, sabe? Alguma coisa tem que mudar, que eu comecei realmente a entender, ir atrás e buscar. E eu comecei pela espiritualidade. Então, é muito importante entender isso, que quem está passando por isso, ou se você está acompanhando, a pessoa precisa querer. Ela precisa entender que ela tem, não tem como a gente introjetar a serotonina, quer dizer, até tem com os remédios, né? Assim, tem a medicação, que a gente já vai falar da medicação daqui a pouco, mas não tem como você fazer pela pessoa, você pode amar a pessoa, estar do lado dela, que isso foi uma coisa, até para mim fez uma diferença gigante, gente. Eu tenho uma mãe que ela é um anjo. Eu tenho uma mãe que eu não posso abrir minha boca, porque eu tinha crises de depressão na adolescência, assim, que eu tocava o terror. A minha mãe, ela poderia ter explodido comigo a qualquer momento, e ter virado a casaca, e ter falado, menina, né, cresce, mas não, pelo contrário, ela sempre me abraçou, chorava junto, o que que eu posso fazer? Ela teve uma paciência comigo, ela nunca me fez cobrança, ela nunca me fez nada. Ao contrário das outras pessoas, né? Que a gente sabe que o que mais acontece quando alguém tem depressão é o mundo meio que tocar o terror em cima. Mas isso para mim fez uma diferença enorme, essa sensação de ser aceita, ser amada do jeito que eu era, a paciência que ela teve, sabe? Então foi um anjo ali segurando a minha mão, fez toda a diferença. Agora, por mais que ela quisesse ter me ajudado e ter feito tudo que ela podia, olha o que ela fez, que estava ao alcance dela para me ajudar, ela não conseguiu me ajudar até o dia que eu resolvi começar a me ajudar. Então, assim, eu amo minha mãezinha, sou super grata e desculpa se eu tô sendo muito direta, assim, no que eu tô falando aqui, mas é uma realidade, é uma coisa que a gente fala na espiritualidade, não tem como você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Se a pessoa não quer se ajudar, é você amar, respeitar, aceitar, conviver na medida do possível do jeito que ela é e do jeito que ela tá escolhendo continuar viver a vida dela. E isso não é só para depressão. É para pessoas negativas, pessoas que reclamam, pessoas que têm problema com vícios, é isso. O que você tem para dar é amor, é acolhimento num limite que não afete a sua saúde mental, certo? Então tem que partir da pessoa essa questão, tem que ser uma decisão dela. É isso mesmo, Ju, porque essa frase que você falou, e eu até entendo você querer meio que se desculpar e falar, poxa, eu não quero ser dura, mas é porque quando a gente fala essa frase, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, vem um julgamento. Vem um julgamento até de, vou largar a mão, porque fulano não quer ser ajudado, então desencana, vou largar a mão. Não é isso que a gente está falando, muito pelo contrário. É você respeitar os limites, o tempo daquela pessoa, o que ela precisa. Eu acho que o principal problema quando a gente está junto de uma pessoa que está passando por esse problema, vem uma angústia muito grande e a gente quer curar a nossa própria angústia, a gente não está preocupada com a pessoa. Você está preocupada com você mesmo. É a sua angústia que você não aguenta. Eu não aguento mais, eu falo, fulano não melhora. Né, não faz nada para sair disso. A gente começa a ter aqueles momentos de julgamento. Mas espera aí, a gente está fazendo isso para o fulano ou a gente está fazendo isso para mim? O que eu sinto com relação à dor do fulano não interessa nesse momento. Eu tenho que olhar para a dor do fulano, né? E quando a gente olha para a dor dessa pessoa, a gente tem que ter zero julgamentos e zero cobranças. É do jeito que a gente falou, a hora que ela tiver o tempo dela, se você deixar a porta aberta com carinho, com amor, com entendimento, sem julgamento, aquela pessoa sabe que ela tem aquela rede de apoio ali, que a hora que ela estiver pronta para usar, ela vai usar. E pode ter certeza, se você fizer direitinho, ela vai vir atrás de você. E eu quero aqui dividir uma coisa que aconteceu. Eu e a Ju, a gente já tinha meio que combinado de fazer um episódio sobre o Setembro Amarelo, já estava na minha mente. E coincidentemente ontem eu tive uma experiência sobre isso, uma pessoa que eu gosto muito, que eu sei que está passando por um momento de depressão, que eu sei que é uma pessoa que já teve momentos de ideação suicida, entrou em contato comigo e falou, Lê, não tô bem. E aí eu conversando com ele, a gente combinou ainda de se falar ainda, mas quando a gente conversou um pouquinho ontem pelo telefone, ele falou assim, olha, eu tô bem, mas eu não tô conseguindo conversar. Eu tô num momento de isolamento, eu tô num momento que eu não tô conseguindo olhar para isso. Ele falou assim para mim,
Toda vez que eu trago esses sentimentos para a superfície, fica difícil eu ser funcional depois e eu tô no trabalho. Daí eu falei, não, eu super entendo. Falei, não tem problema. Ainda falei para ele, olha, amanhã quando a gente conversar, se você não quiser falar disso, não precisa. Tá tudo bem. Mas vamos conversar mesmo assim? Vamos ter um momento de acolhimento? É só isso que eu quero. Falei, olha, então faz o seguinte, eu conto dos meus perrengues, eu conto dos meus problemas. Eu ainda até brinquei com ele. Falei, ó, você senta, estoura uma pipoca que eu vou falar sem parar. Porque pelo menos eu tô no momento ali que tá aberto. Eu não tenho julgamentos, eu não tenho cobranças, nunca o cobro, né? Às vezes ele passa meses sem me mandar uma mensagem e tá tudo bem, porque eu entendo que ele tá no momento dele. Eu checo, eu mando um oi, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tô aqui, tá? É isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é você aquela tela de proteção pro equilibrista que tá lá em cima sofrendo, né? Não sabe se vai cair, se não vai cair. Ele sabendo que ele tem uma tela de proteção, a chance da gente chegar no momento de extremo é muito menor, porque eu entendo que a maioria das pessoas que chega no extremo, ela chega no extremo que ela tá se sentindo acuada, sem saída e sem ninguém para ajudar, né? Então, realmente, se eu me mantenho ali, aquela linha de conexão ali, sem julgamentos, sem cobranças, sem nenhum problema, tô aqui. É para isso que a minha amizade com ele serve para isso. Eu tô aqui. Precisa de mim? Vou estar sempre aqui. Eu estou uma ligação de distância, eu estou um telefonema de distância, uma mensagem de texto, eu estou aqui. Precisou, eu estou aqui. Mas eu entendo que tem que ser no momento dele. Não tem que ser no meu momento. Não é sobre mim, é sobre ele. Então, eu acho que em parte da gente lidar com esse tipo de situação, e eu falo isso porque eu sei que eu já passei. E era isso que eu precisava. E diferente da Juliana, apesar de eu ter... Os meus pais são pessoas maravilhosas, a relação comigo não foi nesse mesmo nível. Tive muito amor incondicional, não tô falando isso, mas o entendimento, o respeito, essa questão do julgamento, da cobrança não existiu no meu lado, né? Existiu muito medo na parte dos meus pais. E o medo torna a gente irracional. Né? Então, eu entendo para quem está do lado de uma pessoa desse, o quão angustiante que é. Mas a gente tem que parar, lembrar que não é sobre mim nesse momento. Não é sobre o meu sentimento, não é sobre a minha angústia, não é sobre a minha frustração com essa pessoa. Eu tenho que esquecer, deixar isso de lado, estar ali para a pessoa. É o máximo que eu posso fazer até ela estar pronta para se ajudar. No momento que essa pessoa estiver pronta para ser ajudada, aí sim. Aí é hora de conversar, aí é hora de ir atrás do psicólogo, do terapeuta, do medicamento, do psiquiatra. Aí sim. Enquanto ela não está naquele momento, o teu papel é estar ali para uma rede de suporte, para aquela pessoa saber que a hora que ela estiver pronta, ela tem para onde correr. Então, me dá até vontade de chorar, Ju, porque eu acho isso tão difícil. Mas é esse o nosso papel. Para quem está bem, para quem está alinhado, para quem está centrado, mas quem está perto de uma pessoa que não está, é isso que a gente tem que fazer, porque de resto é o ego falando. É a sua frustração, é a sua angústia, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quem não tem que aguentar não é você, é a pessoa que não está aguentando mais, é aquela pessoa que está passando por esse momento de sofrimento. Né? Vamos engolir um pouquinho os nossos sentimentos e vamos deixar aquela pessoa num momento aberto, disposto para passar por tudo de uma maneira positiva e agradável. Gente, a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que tá no fundo do poço, porque, assim, entenda que quando você tá para baixo já é difícil fazer as coisas, uma pessoa com depressão é tipo 5 vezes mais difícil fazer as coisas, uma tarefa normal fica bem mais complicada, sabe? E tudo bem que a gente tem as ideias, né? Aí você escuta aquelas coisas que eu ouvi também na minha época. É mimada, é falta de Deus, falta de vontade de fazer as coisas, mas porque não pega e faz. Sabe esses julgamentos e essas cobranças? Dói. Dói. Porque você acha que uma pessoa que tá ali no fundo do poço não sabe da condição dela? Ela sabe. Ela sabe. Cada cobrança dessa vem como uma facada. Vem como uma bigorna nas tuas costas. Porque, que nem a gente comentou antes, fracasso é um dos problemas, autoestima baixa é um dos problemas, né? Não sou capaz. Não sou bom o suficiente. Aí você escuta uma cobrança dessa assim, tipo, nossa, mas não tem nem força de vontade para ir pra academia. Como que você acha que soa aquilo? Pesa uma tonelada. Dói pra caramba, porque daí você já se acha incapaz. Daí você fala, realmente, ir pra academia não é tão difícil, né? E eu não consigo. Aí fica pior. Então, cobrança, julgamento, esse tipo de comentário que eu vejo, eu ouvi esses comentários. É mimada, né? Ela tem tudo na vida, ela não tem motivo pra reclamar.
Ouvi todas essas coisas. Aquilo era pior ainda, não ajudava. Então, sinceramente, gente, vocês têm que lidar com isso. Se não tem uma coisa boa para falar, não fala, tá bom? Segura. Ou não deixa a pessoa ouvir. Se você não tem um amor, um carinho, tipo, ó, tô aqui, porque lembra que um dos outros problemas da depressão é a conexão com o mundo, é dificuldade de se conectar com esse mundo. Até aqui já falei várias vezes, cuidado com a bolha espiritual, não fica 100% na bolha espiritual, porque quando você perde essa conexão com o mundo, entra na apatia, entra demais na espiritualidade, entende o risco que isso gera? De uma depressão, de uma noite escura da alma, de uma ideação suicida, porque daí você tá com saudade de casa, você já não gosta do mundo daqui, você já não se conecta com o mundo daqui. A bolha espiritual oferece esse perigo. Por isso que é importante sempre manter uma conexãozinha. Alguém tem que estar ali para dar um aterramento. A vida, ela pode ser muito bonita e o que faz bonito são as conexões e as coisas boas que a gente faz para as outras pessoas, sabe? Mas é claro que assim, uma pessoa que está sofrendo com depressão não vai enxergar isso na época de crise. Ela tem que se cuidar primeiro, ela tem que decidir mudar, decidir que ela vai fazer alguma coisa para ela mesma, buscar ajuda. Porque dificilmente alguém vai sair de uma dessas sozinho, sem ajuda nenhuma. Buscar estudar, buscar o caminho do autoconhecimento, tomar remédio é outra coisa. Eu vejo muito de vocês julgando, eu tô com depressão, tomando remédio, não gosto, porque, gente, pelo amor de Deus, faz parte, ame o remédio, ainda bem que tem um recurso para te ajudar nesse momento. Graças a Deus que tem. Porque, como eu acabei de comentar, fazer qualquer coisa requer um esforço 5 vezes ou até mais, maior para você fazer aquilo. Então, pelo menos o remédio pode dar uma aliviada para você começar a fazer as coisas que você precisa para se reconectar com o mundo, né? Então, entra a questão do autocuidado, entra a questão da atividade física, tem várias coisas que uma pessoa que tem depressão, que quer sair da depressão, que ela vai ter que começar a buscar. A primeira é a conexão com ela mesma, o que ela está fazendo da vida dela, o que ela quer fazer, o que ela faz que dá prazer. Às vezes não está com prazer nas questões materiais, mas uma atividade física, alguma coisa, uma caminhada na natureza, alguma coisa, um pôr do sol, uma pessoa que ela ama, o bichinho o pet da casa, o bichinho de estimação, ela encontrar, voltar a se reconectar. Então, decidir por ajuda, começar a buscar essa reconexão consigo mesmo, com o mundo. Claro que daí entra a questão do autocuidado, atividade física faz diferente, alimentação faz diferente. E é claro que você não pode esperar que uma pessoa que está sofrendo de depressão vai mudar todo o estilo de vida dela da noite pro dia, né? Nem uma pessoa saudável faz isso. Então, é difícil, a recuperação é demorada, gente. Então, olha, muito amor, muito carinho, muita compaixão, muito acolhimento, na medida do possível, aquela coisa, se tá te afetando também, fica próximo na medida que dá para você também, né? Se você também tá ficando para baixo, não tá conseguindo, não adianta nada você se afundar junto com a pessoa, mas faz o que tá ao teu alcance. Às vezes uma oração está ao teu alcance, mandando luz para a pessoa, emanando aquela energia boa para que ela consiga entender, né, que ela está precisando buscar ajuda e sair daquela, ou desejando uma vida mais plena para aquela pessoa. Já é alguma coisa. Ah, sim, Ju, e eu quero voltar num ponto que você falou a respeito da medicação, e é óbvio que eu vou voltar nesse ponto, né, gente? Mas não é só sobre medicação, sobre ir a um terapeuta, sobre ir a um psiquiatra, sobre tomar uma medicação, sobre maneiras terapêuticas de buscar ajuda, né? Eu ouvi muito, já ouvi muito dentro da minha prática clínica e na minha vida pessoal, frases do tipo, psiquiatra é coisa de louco, terapia não serve para nada, e remédio, eu não gosto de tomar remédio, porque daí eu não sou eu mesma, né? Eu já ouvi todas essas, né? Vamos começar com terapeuta é coisa de louco? Quem é louco hoje em dia? O que define uma pessoa louca? Porque eu volto muito para um conto do Machado de Assis chamado O Alienista, né? Que era um psiquiatra que abriu na época, um manicômio, e aí ele começou a definir quem queria colocar lá, quais eram os critérios. E chega num ponto na história que tá todo mundo lá dentro, inclusive ele. Porque se você parar para olhar dentro da casa de cada um, todo mundo tem as suas coisas. Então, vamos desmistificar esse nome, já não gosto, né? Existem pessoas com doenças psiquiátricas sérias e existem pessoas com problemas de saúde mental. São duas coisas diferentes. Um psiquiatra, um bom profissional, ele sabe fazer essa diferenciação. Ele não vai enquadrar você na caixinha do louco, só porque você foi no psiquiatra. Muito pelo contrário, um bom profissional sabe exatamente como manejar um caso de saúde mental e um caso de doença psiquiátrica. São duas coisas diferentes.
E não é só porque você tem uma doença psiquiátrica que isso, né, é uma taxação, um nome pejorativo dessa maneira. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente tá no século 21, 22, 23, 5D, nós já estamos, sei lá, cada dia é 5 dias, então pra mim, eu já tô lá em 2300. E, além disso, essa questão da medicação, eu escuto muitos adolescentes às vezes falarem, ai, não gosto, não quero tomar remédio, né, eu escuto muito isso. E eu falo pra eles, eu sempre costumo falar isso e eles acabam dando risada comigo, mas eu falo, poxa, se você quebrar o pé, você vai ficar com raiva da muleta? Você vai falar, não quero muleta? Olha, deixa essa muleta aí que eu não quero essa ajuda não, eu vou pular de Saci Pererê o resto do tratamento, mas a muleta eu não quero, porque a muleta é coisa de louco, a muleta é coisa de gente, sei lá, e o quê. Não dá, né, gente? Enquanto você tá com o pé quebrado, você precisa da muleta. Enquanto você tá com a sua saúde mental mais debilitada, enquanto você tá nesse momento de início, patinando ali na lama, porque quando eu tinha na minha depressão, eu chamava de areia movediça. Que a sensação, às vezes, parece que você tenta sair sozinho e não consegue. Às vezes você precisa de alguém jogar uma corda para te ajudar. Às vezes você precisa da medicação para te ajudar, ou do apoio de um familiar, um amigo, um professor, alguém, né? Eu sempre falo para os meus adolescentes, busca alguém que você sabe que te ama, seja essa pessoa quem for, né? Se vai ser o teu amigo, se vai ser tua família, geralmente é pai e mãe, tá? Mas se não for o pai e mãe, se for um amigo, se for um tio, se for um primo, se for um profissional da escola, uma pessoa que você tem um contato muito bom, se for alguém do teu trabalho, que você tem uma conexão maravilhosa, mas peça ajuda. A hora que você sente que precisa de ajuda, peça ajuda. E esteja pronto para aceitar aquela ajuda, que eu sei que é um outro momento também, né? É isso que eu tô falando. Quebra um pouco esses preconceitos com a ajuda. Não tem problema nenhum a gente ser ajudado a sair da areia movediça. Até porque se a pessoa que é teimosa, a pessoa que é mais orgulhosa, que tá ali se afogando na areia movediça, e a pessoa joga uma corda e fala, não, obrigada. Não, obrigada, eu vou sair daqui sozinha, eu não gosto de remédio, entendeu? Então, essa questão não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma, não tem, muito pelo contrário, não tem vergonha nenhuma da gente usar uma muleta quando tá quebrado, o pé tá quebrado, não tem vergonha nenhuma a gente usar um medicamento, enquanto a gente tá se fortalecendo, enquanto a gente tá buscando uma terapia, o que a Ju falou, meditação, uma caminhada na natureza, nunca subestime o poder do banho quente. Um banho quente, às vezes, já te ajuda muito, né? Mas nesse primeiro momento, às vezes você precisa daquele apoio, daquele suporte extra da serotonina, principalmente que os medicamentos que são inibidores da recaptação desse neurotransmissor vai deixar o teu cérebro marinando naquele neurotransmissor um pouquinho mais de tempo, para te dar um pouquinho mais de gás, um pouquinho mais de energia, para você fazer as pequenas atividades do dia, que antes foi que a Ju falou. Era 5 vezes a energia que você tinha que usar, às vezes agora com medicamento é 2, é 3. E de repente eu me vejo me cuidando um pouquinho mais, de repente eu me vejo tendo um pouquinho mais de energia para me alimentar um pouco melhor, porque para mim a depressão sempre vem com um declínio de todo o resto da minha saúde, eu não quero mais me exercitar, eu não quero mais me alimentar direito, ou eu paro de comer ou só como porcaria, né? Então, às vezes um medicamento, ou uma terapia, ou um psiquiatra, é o que você precisa, aquele empurrãozinho inicial para que você consiga dar start naquela bola de neve que vai tirar você desse momento. Então não tenha preconceitos, é isso que eu falo. Se você chegou naquele momento, ou se você conhece alguém que chegou naquele momento, tenta não julgar esse tipo de terapia, tenta não julgar esse tipo de ajuda, porque às vezes vai ser o que você precisa para chegar lá. E eu já falei aqui que eu acho que o episódio que a gente não fala a palavra meditação, para mim, não valeu. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que falar. Foi o que a Ju falou. Se uma das causas é esse momento da conexão com você mesmo, vamos buscar essa conexão de novo. No começo, eu sei que para quem está deprimido, ficar sozinho com seus pensamentos é ir para o inferno, né? Pelo menos para mim era assim. Né? O pior lugar do mundo era dentro da minha cabeça. Né? Então eu sempre buscava coisas para sair de dentro, né? Para sair dali. Mas às vezes tudo que a gente precisa é olhar para aquela dor. Às vezes só olhar para ela. Às vezes só falar, tá tudo bem. Eu sei que você tá com dor. Tá tudo bem. Dar um abraço em si mesmo, naquele sentimento, né? Olhar para aquele sentimento de vez em quando, às vezes pode ser o catalisador daquele momento, da chavinha virando para você querer ajuda, né, Ju? Gente, o amor cura. Muito do trabalho que você tem que fazer com a tua criança interior, sabe qual é? Dentro da sua cabeça, você, o adulto que é hoje, encontrar a tua criança no momento crítico, onde ela sofria, e olhar para ela com o maior amor do mundo e falar assim: eu realmente sinto muito.
Eu entendo a dor que você está passando e eu sinto muito que você tem que passar por isso. Mas você é amada, você vai ficar bem. Olha pra mim, eu sou você amanhã. Você vai ficar bem, você vai sobreviver, você vai passar por isso. Vocês não fazem ideia do quanto esse exercício dentro da sua cabeça, de você hoje encontrar com a tua criança do passado, com esse acolhimento, com esse amor, com esse reconhecimento da parte que chora, da parte que está sofrendo, a diferença que isso faz. Porque aqui na Terra, eu estava até falando com a Ale antes de começar, porque ela conhece os dois grupos, ela conhece as crianças e os adolescentes, né? Ela é pediatra e adolescente. Para pensar, vocês que já conviveram com crianças, as crianças, elas têm uma energia maravilhosa, puríssima. Elas são pura alegria, tirando alguns casos, tipo crianças que já nasceram com um psicopata, com alguma coisa assim do gênero. Mas na sua grande maioria, as crianças até 5, 6 anos de idade, elas são uma delícia. Elas iluminam, não são? A presença delas. E dá uma olhada, o que que acontece com essa energia toda quando elas chegam na adolescência? Muitas vezes o problema de saúde mental começa ali na adolescência, a tendência daquela pessoa. A minha foi depressão, eu comecei com 10, 11. Até hoje, se eu tenho crise e dificuldade, adivinha? Se aquele disco velho lá de quando eu tinha 10 anos de idade, não quero viver, não quero estar aqui, volta a tocar na minha cabeça imediatamente. Até hoje, por causa disso que aconteceu na adolescência. Eu que tenho que controlar, voltar a me reconectar, conversar com essa criança, conversar com essa parte, sabe? Para voltar aqui pro mundo. Agora, olha os outros problemas que tem, não só a depressão, né? Bulimia, anorexia, tudo isso, problema de vícios. Qual que é a fase que isso aparece? É a adolescência. E muitas vezes a gente carrega isso pro resto da vida. Dá para curar, dá para você se tratar, dá para melhorar. Eu sou um exemplo vivo disso aqui, né? De uma pessoa que esteve lá no fundo da depressão. Tô bem hoje. Tenho minhas crises como ser humano de, meu Deus, esse planeta realmente dá hora, tem hora que dá vontade de ir embora. Mas nada que dure mais do que 1, 2 dias, entendeu? Eu volto rapidinho. Não, a vida tá boa, vamos embora, vamos seguir. Fazer o que tem que fazer aqui. Mesmo porque, gente, sair daqui não é resposta. Eu posso dizer isso como espiritualista que leu muito. Porque uma das respostas que eu busquei na espiritualidade era, ok, minha vida aqui não está boa, se eu sair daqui, para onde eu vou? Qual que é a barganha? Eu vou trocar isso daqui pelo quê? Né? O que está ali me esperando? Eu posso te falar que não tem um único material espiritual que fala que a troca é boa. Geralmente a troca, não que você vai queimar no fogo do inferno eternamente, não, não é isso. Mas geralmente são esses dois cenários ali que eu falei. Ou você percebe que, nossa, perdi a jogada, vou ter que começar lá da fase 1 tudo de novo. Ou você fica naquele sofrimento se for uma coisa emocional. São os cenários mais comuns. Então, não é a saída aqui não é a saída, é você se encontrar, é você se reconectar, é você ser quem você veio ser aqui. Quem que você veio, qual é a sua contribuição para o mundo, qual é a sua colaboração, qual é a sua conexão com as outras pessoas, com o que você pode fazer de melhor, você precisa se reencontrar. Se reconectar com você mesmo, com as pessoas e com o mundo ao seu redor. Eu diria que essa é uma das saídas da depressão. Claro que, como a gente comentou, né, tem vários outros fatores, a questão serotonina, a questão orgânica que não ajuda, que para isso também tem os remédios para ajudar. Tem a questão da mentalidade também, do vitimismo, de como você conta suas histórias, de ressignificar uma história que foi muito dolorida, você dá um significado positivo para aquilo, entendendo a professora Lucilena Galvão que fala isso, é fechar a conta com a vida. Se você teve algo que foi muito dolorido ali, você tem que ter um ganho muito grande para você conseguir fechar a conta com a vida. Senão você fica só naquele sentimento de dor, você não consegue zerar aquilo. Então, trabalhar a ressignificação, trabalhar a cura da sua criança interior, que eu acabei de mencionar uma das questões que você pode fazer isso, mas é importante ir atrás e buscar isso, porque vale a pena, gente. Assim, eu já falei isso algumas vezes aqui, alguém que não gostava de estar aqui, não gostava da vida, e hoje eu sinto prazer, sabe, de estar das pessoas que eu amo, coisas pequenas, tipo até minha gatinha me acordando 5:30 da manhã. Conversar com a Alessandra aqui toda semana, as pessoas que eu converso todos os dias aí nas minhas mídias sociais, que eu troco luz, troco amor, troco carinho, troco conhecimento. Vale a pena, vale a pena. Você só precisa começar a se entrar no teu centro para você se reconectar com a tua jornada aqui. E lembre-se que muitas vezes um desafio muito grande que você está tendo pode ser parte do que você veio, na verdade, fazer aqui, que nem foi para mim.
transmutar tudo isso é parte do que eu ensino para vocês hoje, mas eu tive que primeiro aprender na prática, o que não é muito fácil, muitas vezes. Eu também, Ju. Só perrengue. Eu acho que nem todo mundo passa por isso, que bom. Mas para as pessoas que passam, acho que tem bastante gente que consegue enxergar o que a gente está falando e a maneira que a gente está falando aqui. Espero que tenha ficado claro as nossas intenções. Espero que, se isso ajudou alguém, que maravilha. Espero que isso tenha. Se você está passando por isso, espero que esse episódio tenha te incentivado um pouquinho a buscar ajuda, a conversar com alguém. Se você conhece alguém que está passando por isso, espero que isso tenha te ajudado a lidar isso com uma maneira um pouquinho melhor, ou entender algumas causas, ou buscar maneiras apropriadas de lidar com isso. Eu acho que esse é o objetivo. No final do dia, o que eu e a Ju a gente está fazendo aqui é sempre pensando nisso, né? A gente nunca sabe quem é que a gente vai poder ajudar, ou quem é que a gente vai tocar com essa mensagem aqui. Espero que tenha ajudado alguém. Se foi uma pessoa só, a gente já fica feliz. A gente está chegando no finalzinho do episódio. Queria agradecer todo mundo que ficou até aqui. Queria mandar muita luz, um carinho muito especial para todo mundo que está assistindo, em especial as pessoas que estão passando por isso. Pode ter certeza que esse episódio foi feito com muito carinho para vocês. Gente, agradeço todo mundo que acompanhou, a intenção foi realmente mandar luz e ajudar da melhor maneira possível, né, e espero que tenha ajudado de alguma forma. Agradeço todos vocês, agradeço a Alê por esse bate-papo maravilhoso, ó, coraçãozinho ali para ela. Beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem.